E a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje o assunto aqui é gestão. Já imaginou você como líder em uma empresa, trabalhando na gestão dessa empresa? Esse é o assunto do Utilidade Pública de hoje, aqui no estúdio com a gente, a Viviane Maia, que é consultora de RH lá da Universidade Tiradentes. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço. Trainee. Vamos começar com a definição? Vamos sim. Bom, o trainee, ele é um jovem profissional, né, que ele é contratado pelas empresas que têm esse programa, o programa trainee. Ele, em geral, ou é recém-graduado ou está próximo de concluir a graduação, né? E ele passa durante um período, depende da empresa, geralmente de 1 a 2 anos o programa dura, o programa trainee. Então, ele fica durante esse tempo sendo treinado, sendo desenvolvido, passando por diversas áreas da instituição, que a gente chama de job rotation, né? Onde ele passa por diversos setores, para que ele possa aprender um pouco sobre cada setor. E ao final do programa, a ideia é que ele esteja pronto para assumir um cargo de liderança, um cargo de gestão e garantir a sustentabilidade do negócio, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem aptidão para trabalhar como gestor. Ou mesmo quem não tem o dom precisa trabalhar muito para desenvolver as características necessárias para ser um líder e trabalhar na gestão. Que características são essas? Em geral, as empresas buscam características como espírito de liderança, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, negociação e flexibilidade, né? As pessoas que têm esse traquejo, né, para lidar no futuro aí com a gestão de pessoas, né? Então, acho que são basicamente essas características. Em geral, as empresas procuram pessoas que têm o alto potencial para serem desenvolvidas, né? Ela não precisa vir pronta. Afinal de contas, ele está recém-graduado, né? E o trainee é para isso, que é para treinar essa pessoa. Exatamente. Então, ele acabou de se formar, ele ainda não tem, na maioria das vezes, uma maturidade comportamental, né? Mas ele tem muito potencial para assumir esse cargo no futuro. Então, a empresa ela acelera o desenvolvimento dele durante esse programa, né? No caso da UNIT, são 2 anos de programa, então ela acelera o desenvolvimento dele para que ele consiga ter esse ganho, né, de maturidade, conhecimento técnico, conhecer sobre o negócio durante esse período, para quando ele for assumir essa função, ele já está mais pronto. Né? Os selecionados não possam trabalhar em outros locais. Exato. Esse é, inclusive, um dos requisitos, é que ele tenha disponibilidade para mudança e para viagens, porque ele pode ser lotado em outra unidade do grupo durante o programa ou mesmo na lotação final, ao final do programa, né? E hoje a UNIT está espalhada pelo Nordeste aí. A gente tem polos de ensino à distância, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, até Mossoró. Então, a gente precisa que o trainee tenha essa disponibilidade, porque se surgir uma vaga em um desses polos, né, ele precisa estar pronto para assumir essa vaga. As empresas, elas designam alguns tutores para esses trainees, né? Tutores ou mentores, cada um dá uma nomenclatura. O papel desses tutores é justamente de orientar o trainee durante o período do programa. Então, se eu sou do RH e eu estou recebendo um trainee no meu setor e eu vou ser a tutora dele, então eu tenho um papel fundamental de mostrar para ele como que é o funcionamento do setor, como é que é a cultura da organização, os valores, para que ele possa, o mais rápido possível, se inserir nesse contexto, né, ter essa adesão aí com os valores, né, do grupo e possa atuar de uma forma mais eficiente, né? Assim, situações de consumo. Qualquer empresa hoje, pegar uma pessoa com a capacitação e com o dom da liderança, de trabalhar, de ser um bom gestor, isso é sonho de consumo de qualquer empresa. Exatamente. E a gente tem, acontece, né, muitas vezes, a gente abre um cargo na instituição, um cargo de gestão, mas a gente não tem uma pessoa pronta para assumir muitas vezes, ou porque os gestores não prepararam sucessores, ou porque às vezes é uma área muito específica, muito técnica e não tem uma pessoa com o conhecimento específico para aquela área, por diversos motivos. Então, quando a gente tem um programa como o Programa Trainee, o bacana desse tipo de programa é que a gente consegue, de fato, preparar alguém para ser o sucessor no futuro, né? Preparar pessoas para serem sucessores no futuro, né? Então, lá na frente, quando surgir uma vaga, que esses trainees estejam prontos para assumir, a gente já vai ter gente pronta lá para assumir. A gente não vai precisar ir para o mercado buscar. A gente já vai ter alguém pronto dentro da instituição. Isso sem falar do currículo, né? Porque isso conta muito. Bastante,
Para quem está em início de carreira, o programa de trainee é uma excelente oportunidade, tanto porque ele vai poder aprender a exercer a função de liderança sem ter ainda a responsabilidade do cargo de gestor, né, do cargo de líder. Em geral, os programas de trainee oferecem um salário diferenciado para quem está em início de carreira, né? Então, hoje a gente tem programa trainee no Brasil inteiro, grandes empresas, nas melhores práticas, em geral, fazem o programa trainee e os salários, em geral, são bem atrativos. Então, é uma oportunidade. Para quem está começando a carreira, ele vai receber treinamento, vai receber acompanhamento, desenvolvimento, mentoria, enfim, de bandeja. E vai receber salário. E salário. Que esse é um diferencial. Olha, gente, trainee não é aquele curso que você vai lá se preparando ali sem receber nada, não. Você recebe para estar ganhando conhecimento. Exatamente. O trainee, ele é um funcionário efetivo da empresa, ele tem a carteira assinada, ele entra com o cargo de trainee, ele não é diferente de um estagiário, né? O estagiário, ele não tem um vínculo empregatício com a empresa em termos de CLT, em termos de carteira de trabalho. O trainee, ele tem, né? E aí ele tem todos os direitos trabalhistas, né? E desde o início do programa. E ele não está pagando para se especializar? De forma alguma. Ele tá sendo investido, né? Ele está recebendo esse investimento em desenvolvimento e treinamento. Ou seja, é uma oportunidade ímpar. Exato. Nesse primeiro momento, esse primeiro programa da Universidade Tiradentes, vocês vão estar fazendo essa capacitação, vamos chamar assim, para que esses alunos ou recém-formados, eles sejam absorvidos pela própria instituição. Mas, por exemplo, já se pensa em ampliar isso, por exemplo, para formar gestores, a depender da demanda de determinadas empresas, porque, olha, gente, a gente sabe, não é fácil. Gestor pronto, é muito difícil você encontrar. Assim, a gente está começando, é o nosso primeiro programa trainee. Temos muito para aprender, né? Eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas. Eu fui para São Paulo, visitei algumas empresas que já têm o programa de trainee bem consolidado. Eu fui lá para ver como é que funcionava isso na prática, ver o que é que a gente podia adequar para a nossa realidade. Enfim, aprender um pouco com a experiência de quem já está há mais tempo fazendo isso, né? Então, é tudo muito novo para a gente, né? Então, a gente vai fazer esse processo seletivo, que é um processo acirrado. A gente começa com provas online, a gente tem provas de língua portuguesa, raciocínio lógico, inglês e conhecimentos gerais, né? Todas as etapas são eliminatórias. Depois ele vai fazer uma prova de inglês presencial, oral e escrita. E aí vem as etapas de dinâmica de grupo, entrevista, painel com os gestores, onde ele vai precisar apresentar a resolução de alguma situação, problema que a gente vai dar para ele, né? Ele vai apresentar isso para os nossos diretores, né? Para, ao final, a gente ter o nome dos candidatos escolhidos. Então, ou seja, não é apenas querer ser um trainee. Ele tem que ter o potencial realmente para isso, né? Então, ele entra no programa. Durante o programa, ele vai passar determinado período em áreas diferentes. Então, ele fica 6 meses numa área administrativa, 6 meses numa área acadêmica, 6 meses numa coordenação de curso. A ideia é que ele tenha a visão do todo do negócio, né? Ele vai se ver tanto quanto um gestor administrativo, como quanto um gestor acadêmico. Ele vai ter os dois olhares, né? Para quando ele assumir, de fato, uma posição final, ele está com uma bagagem mais completa. E aí, como eu ia falando, a gente ainda não tem as vagas definidas ao final do programa, né? De fato, para onde cada um vai, mas a gente, no decorrer do programa, a gente quer ver como é que eles vão se direcionar aí, como é que vai ser o desenvolvimento dele, para que área eles podem ir. Revelar uma habilidade maior em uma determinada área, o outro em uma outra área. Exatamente. Às vezes ele tem mais habilidade para o marketing, por exemplo, mas tem outros que ele super se identifica com a área acadêmica, ele quer ser um coordenador de curso, talvez, ou ele quer ser um gerente de um polo de ensino à distância, né, onde ele consegue lidar um pouco com os dois, tanto com o administrativo quanto com o acadêmico, porque esse universo da educação é um universo muito particular, né, o negócio e a educação. Muitas vezes o coordenador de curso, ele é um professor que virou um coordenador de curso, né? Mas ele ele estava mais acostumado com aquela vida de sala de aula, ele não trabalhava tanto o lado administrativo, né? Então, a nossa ideia é essa, que o trainee ele possa vivenciar os dois lados para que no futuro ele assuma, de fato, um cargo com uma bagagem mais completa, uma visão mais ampla, mais sistêmica mesmo da organização. Não basta querer entrar, ser selecionado, não basta querer estar nessa lista, não. Tem primeiro atender esses pré-requisitos, assim, que não são fáceis, não são pré-requisitos, não são quaisquer
pré-requisitos, tem todas essas etapas de prova, depois ele vai ter que passar por todas essas áreas, pode chegar no momento, por exemplo, essa pessoa pode desistir, ou, por exemplo, se ela está, por exemplo, naqueles 6 meses, como você falou, numa área de marketing, mas ela não suportou, essa pessoa não suportou aquela área, ela pode diminuir o tempo ou migrar para uma outra área. Como é que vai funcionar isso? Em princípio, ela já vai entrar com esse desenho, já vai ter um plano para ela de trabalho, vamos dizer assim, e ela já vai saber o que é que ela vai fazer em cada área, o que é que ela precisa aprender de cada área. A ideia é que ela realmente conheça todo o funcionamento daquela área e não ela simplesmente vá, fique um mês ali, vá para outra área, fique outro mês, não. A ideia é que ela passe um período de 6 meses dentro de cada área para que ela possa, de fato, fazer a atividade enquanto funcionário da área, para ela realmente ter o conhecimento daquela área ali, né? Então, ela já vai entrar sabendo que ela vai ficar um período em cada uma dessas áreas. Ou seja, vai ter que se adaptar de uma forma ou de outra durante aquele período àquela área. O que não quer dizer que a pessoa não se adaptou, não se identificou com a função, não quer dizer que a gente vai engessar isso, não, tá? Eu acho que cabe analisar cada situação, né? Eu acredito que o jovem que vem com esse perfil para o trainee, ele é um jovem que ele tem uma grande capacidade de adaptação, né? Então, é isso que a gente busca também, inclusive. Né? Então, ele não pode simplesmente, no primeiro desafio que ele encontrar, ele querer abandonar o barco, né? Não quero, não estou gostando desse setor. Isso faz parte do amadurecimento profissional também, né? Então, ele vai se adaptar a cada situação, a cada circunstância que foi exigida, né? Se alguém for desistindo aí, ou por um motivo ou por outro, não estou falando não necessariamente, às vezes tem imprevistos que surgem e às vezes a pessoa não pôde dar continuidade, ou, por exemplo, foi chamado, estava ali na metade da capacitação e aí de repente alguma empresa ficou sabendo, gostou do perfil e já resolveu contratar. Vocês vão remanejando outras pessoas ou vai ser assim, um bloco, vai ser aquele grupo, vai começar e terminar esses 2 anos para depois abrir uma segunda turma? Como é que deve funcionar isso? Isso pode acontecer como qualquer funcionário da empresa. Como eu falei, o trainee ele é contratado na CLT, como qualquer outro funcionário da instituição, e às vezes acontecem oportunidades ou mesmo até problemas pessoais, muitas vezes, que levam a pessoa a solicitar um desligamento da empresa. Isso pode acontecer. A ideia é que eles façam o programa durante 2 anos, porém, após 1 ano do início desse programa, a gente já quer abrir a segunda turma de trainee. Tá? Então, a ideia é a cada ano a gente abrir um grupo de trainee e eles ficam a cada 2 anos aí durante o programa, né? Se desenvolvendo durante o programa. E aí, eventualmente, claro, como você trouxe, vai substituindo aí. Por isso que o processo seletivo ele é tão acirrado, ele tem um requisito tão alto. Porque durante o processo, cabe a nós do RH a ter um olhar mais crítico realmente para a gente conseguir identificar os talentos que vão ter adesão com os valores da empresa, né? Aquelas pessoas que, de alguma forma, já têm essa adesão. Para que não ocorra isso, ao longo do programa ele peça desligamento. Então, a gente tem que ser o mais assertivo possível durante o processo seletivo. Esse é o nosso desafio enquanto RH, né? Viviane, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo. Viviane, que é aqui consultora de RH lá da Universidade Tiradentes, está falando aqui sobre esse curso para trainees. Seria um programa. Um programa que está aqui conversando com a gente sobre esse programa trainee, que é para preparar aí as pessoas para ocupar cargos de gestão e de liderança dentro da própria Universidade Tiradentes, aí em qualquer uma das áreas não é só em Sergipe, a gente vai... Também. Alagoas, Sergipe tem a questão também dos a gente tem os polos de ensino à distância, da Bahia até o Rio Grande do Norte, ela pode de repente no futuro assumir alguma vaga em um desses polos. Ou seja, a opção não falta, o que vai precisar mesmo é de dedicação aí de cada um que resolver se engajar e for selecionado aí nesse projeto. Daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, a gente vai ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.